Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Aquário. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesada ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Valeu e Seja Membro. Se você quiser, você também pode deixar um like, um comentário, hypar e se inscrever no canal. Vamos lá. O As de Espadas, a Torre, a Sacerdotisa, o Cavaleiro de Paus. Esse é um momento de algo se resolver na sua vida. Existe aqui um crescimento da sua visão das coisas, sabe? E traz muito aquela sensação de quando a gente tem uma dificuldade, um sofrimento, uma dor. E por mais que a gente tente resolver, parece que a gente nunca sai do lugar, sabe? E parece que a nossa cabeça, ela trava. A gente pensa, e apesar de todo o esforço, isso nunca resulta em um pensamento que pareça ser uma solução para aquilo que a gente está vivendo. E eu sinto que você está nesse momento. E isso está desgastando você, né? Mas esse As de Espadas, ele fala que tem aí uma luz vindo. Tem um pensamento maior. Um pensamento que consegue ver o todo. Um esclarecimento. Uma razão iluminadora que ela vai trazer clareza para essa sua situação, para isso que você está pensando, e ela vai te conduzir. Essa razão, ela vai te conduzir para uma mudança, tá? E essa mudança, para qual essa razão vai te conduzir, ela é uma mudança de desconstrução. Ela é uma mudança de quebra das suas próprias estruturas, sabe? E você tem o apoio da Mãe Divina para viver esse momento. Esse é um momento em que você vai manifestar habilidades, saberes, poderes. Poderes significa poder. Poder é fazer, poder realizar, poder entender. Então não vamos ver aqui como uma coisa mística, mas como uma coisa humana.
Então você vai manifestar habilidades, poderes, saberes que vão te ajudar a quebrar certas estruturas, suas próprias estruturas, porque eu sinto que ao longo da vida, ou de certas dificuldades, ou de certos contextos de vida, você foi construindo muita coisa ao seu redor, muita coisa na sua vida, na tentativa de chegar a certos objetivos, ou de ser uma determinada pessoa. Mas hoje, parte dessa razão iluminadora que você vai receber está no sentido de entender que certas coisas que você construiu também te aprisionaram. Que certas coisas que você construiu representava muito mais uma reação àquilo que você sofreu, uma maneira de reagir àquilo que você viveu, àquilo que você sofreu, do que uma... É como se fosse essa torre. Você construiu essa torre para você subir até o topo dela achando que você estava avançando, porque você estava subindo, né? E a gente relaciona um avanço, uma prosperidade na nossa vida a subir. Então você estava subindo. Você foi construindo essa torre e você estava subindo. E aí você acreditava que isso era um avanço, mas quando você se deu conta, você estava preso no topo dessa torre. Aquilo que você achou que estava te levando a subir, a crescer, na verdade estava te aprisionando. E hoje, esse momento de desconstrução, esse momento de quebra de estruturas, ele é um momento de libertação. Porque muitas das coisas, né, da massa que você usou para construir essa torre, ela foi feita com tristezas, com mágoas, com rancores, com arrependimentos, com frustrações, com coisas que fizeram contra você, ou coisas que você fez contra si mesmo. E então hoje, quando você olha para a sua vida, tem muita coisa na sua vida que representa algo que não é bom para você mais. E isso estava se tornando muito asfixiante, muito doloroso para você. Porque você olhava para a sua situação, você falava, não, eu estou aqui nessa torre, acima de todo mundo. Mas a que custo, né? Se tudo que você olhava ao seu redor parecia apenas lembrar tudo aquilo que você sofreu, tudo aquilo que fizeram contra você, você não tinha para onde ir, né? E é por isso que esses pensamentos, eles nunca levavam a lugar nenhum. Porque você só podia pensar do alto dessa torre, né? Você só podia pensar naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode realizar do alto dessa torre. Só que você chegou a um ponto em que você não podia fazer mais nada. Você estava presa no alto dessa torre. E você só tinha essa sala, né? Essa sala vazia, essa sala fria do alto da torre. Não tinha o que fazer ali. Você não conseguia descer dali, você não conseguia sair dali. Então vem a espiritualidade, esse raio divino e te derruba dessa torre. Não no sentido negativo, mas no sentido de te desconstruir. Porque as coisas precisam mudar. Fez parte da sua história, mas não é mais algo bom. Fez parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento, mas chega, sabe? Agora vem essa grande tempestade, e com essa tempestade vem esses raios, e um raio cai sobre essa torre, desconstruindo muita coisa. Mas essa desconstrução é um processo de libertação. E essa libertação, ela é reveladora, porque ela revela uma nova pessoa. Uma nova pessoa no sentido de uma pessoa, no sentido de revelar a sua evolução. Habilidades que você não sabia que tinha,
poderes que agora vão te permitir seguir o caminho que você quer seguir, o caminho que o seu coração diz para você que é bom, o caminho das coisas que você quer, das coisas que você deseja, das coisas que te apaixonam, que te trazem força, fogo, vontade. Porque no alto dessa torre nada era realmente desejoso, nada era realmente satisfatório. Tudo era meio frio como concreto, tá? Sabe? Tudo se limitava àquele pequeno espaço do alto da torre. Então esse é um momento de libertação, onde você consegue sentir a vida e desejar os caminhos, seguir em frente, ao invés de tentar ficar construindo torres. 4 de ouros, 7 de paus, 7 de copas, o Papa. Esse momento de esclarecimento, esse momento de essa razão iluminadora, você foi se apegando a algumas coisas para tentar sentir uma certa segurança. Mas esse apego, ele também de alguma maneira te prendia, sabe? E ele te trazia medo da mudança. Porque você sempre imaginava que a mudança, ela representaria algo pior. E esse medo da mudança, ele foi te paralisando. Você achava que não tinha medo. Mas esse seu apego a essas coisas, ele representava um medo. Ele te limitava. E agora eu vejo uma mudança em relação a isso. Você descobre essa habilidade de conseguir fazer as coisas serem aquilo que você precisa, que você precisa que elas sejam, para que elas façam um bem para a sua vida, ao invés de você ter que ficar se apegando excessivamente aquilo que você quis, que você conseguiu, mas que você sabe que ainda é menos do que você precisa. Você está pronta para lidar com esse desafio, que é talvez o desafio mais importante da sua vida. Um desafio de muita revelação, né? Vocês estão num momento... É difícil falar isso porque existe aqui uma luta. Uma luta, mas não é uma luta no sentido de ser contra alguém ou uma luta desgastante. Essa carta do 7 de copas, ela me traz a ideia de que existem aparentemente muitos caminhos, mas apenas uma verdade. E que uma das coisas que te trouxe, que falta, é você entender que o seu caminho ele é seu, sabe? Não tem como ninguém ocupar o seu caminho, não tem como substituir você na sua própria história. Da mesma maneira, não tem como você substituir ninguém na história dos outros. Então todas essas outras copas que existem aqui, elas contam outras histórias, que não são a sua história, que não são o seu caminho.
Sempre que você olhava para essas possibilidades, você pensava, ai, que legal, eu quero ser assim, ou eu quero seguir esse caminho. Ou... O problema é que, em alguma medida, alguns de vocês podem ter se percebido sentindo até uma certa inveja do caminho dos outros, uma certa inveja da conquista dos outros, e se iludindo se enganando com essas possibilidades, mas que eram verdadeiras miragens no caminho de vocês. E é difícil falar sobre inveja porque a gente nunca quer admitir que a gente sente inveja, né? A gente quer sempre sustentar aquela postura de pessoas extremamente autossuficientes e satisfeitas com aquilo que a gente tem, ou sempre que estamos... A gente escuta muitos discursos, né, que apesar de serem discursos positivos, né, nessa tentativa de negar a possibilidade da gente sentir coisas que não são tão legais, acabam fazendo com que a gente continue sentindo elas de forma omissa, né? A gente sente sem dizer que sente. Mas às vezes, admitir para si mesmo, dialogar consigo mesmo sobre o fato da gente sentir, é o que nos liberta desse sentimento. É o que nos ajuda a entender. Então não tem nada de mal ou de errado em você sentir inveja. O problema é o que você faz com esse sentimento. E quando você nega esse sentimento, muitas vezes você faz o que existe de pior com ele. Você reage, e quando eu falo você faz o que existe de pior, nem é você desejar mal para os outros ou fazer mal para os outros, mas você basear a sua vida, a sua história, as suas conquistas naquilo que você entendeu através da inveja, né? Então você quer conquistar algo, você quer fazer algo, seguir um caminho que acaba perdendo a autenticidade e acaba existindo em função de conseguir ter ou fazer aquilo que você acha que deve ter ou acha que deve fazer, porque a inveja te traz essa sensação. Mas a pior parte ainda não é fazer isso. A pior parte da inveja quando a gente deixa ela determinar o que a gente faz, é que ela afasta a gente do nosso próprio caminho. Ela sempre nos diz que o nosso caminho não é bom o bastante, não é o suficiente, não é realizador o bastante, não é próspero o bastante, não tem amor o bastante, não tem resultado o bastante, não tem materialização o bastante. Ela sempre reforça a ideia de que o nosso caminho é insuficiente. E isso tira um entendimento muito importante, o entendimento de que o nosso caminho é o único que nós temos. De que todos os outros caminhos são das outras pessoas. Cada uma tem apenas o seu. Quando a gente tenta seguir o caminho de outra pessoa, a gente está tentando usurpar essa pessoa e aí a nossa vida vai se tornando algo vazio. Então, são inúmeras formas de não se chegar a lugar nenhum. Quanto mais a gente tenta, mais vazio, mais perdido a gente fica. E o nosso caminho, ele não é um caminho determinista, sabe? A gente não tem um caminho que ele nos fada a viver uma determinada coisa, uma determinada limitação. E essa carta do 7 de copas, ela me diz aqui que o que existe de melhor em todas essas possibilidades só está e só pode estar em um lugar: o seu caminho. Aquilo que você não consegue ver, ele não consegue ver o que está encoberto aqui por esse véu, né? Mas está ali chamando a atenção, brilhando com essa luz vermelha e dizendo: olha, aqui é o seu caminho. E ali tem a única coisa e a melhor coisa, porque é o seu caminho, é a sua verdade. Mas para saber, para viver isso, você vai ter que ir lá e você vai ter que tirar esse véu.
Mas antes de chegar até lá, muitas vezes você olhava para os outros caminhos, para os caminhos das outras pessoas e você vivia a ilusão de achar que só porque você ainda não entende o seu caminho como ele de fato é, ele seria pior do que o dos outros. Mas a grande pegadinha disso é que é muito mais fácil, às vezes, para os outros enxergarem o valor do nosso caminho do que nós mesmos. Então, para os outros, esses caminhos que você vê aqui também estão todos cobertos, quando esse caminho é o caminho deles. Alguma coisa sobre o nosso próprio caminho a gente nunca sabe, está encoberto. Não porque ficará assim, mas porque só pode ser revelado por nós mesmos. E quando as outras pessoas ao nosso redor veem coisas sobre o nosso caminho que nós mesmos não conseguimos enxergar, é porque às vezes a gente precisa de alguém que olhe pra gente e nos revele ou reforce pra gente nessa grande jornada o quanto o nosso caminho tem valor, o quanto o nosso caminho é importante. E é isso que você está vivendo. Tem pessoas ao seu redor que estão te lembrando o quanto o seu caminho tem valor, o quanto ele é importante. E às vezes você se pergunta, nossa, mas de onde essa pessoa tirou essa ideia? Será que é isso mesmo? Essa pessoa está vendo uma coisa que não existe, e isso, e aquilo. Essa pessoa está vendo no seu caminho a mesma coisa que você vê no caminho dos outros. Esse momento de desconstrução, esse momento de cair dessa torre, vai ser para que você siga o seu caminho. É hora de seguir o seu caminho. Porque existem coisas boas nele te esperando. E só ele pode te satisfazer e te fazer feliz. Confie, tenha fé, acredite. O Pai e a Mãe espiritual estão com você. E o que tem para ser revelado no seu caminho é bom, é feliz e é justo. No fundo do maço, o Cavaleiro de Espadas. No fundo deste maço, o 8 de Paus. O 9 de Paus. O Rei de Espadas. O 7 de Copas, novamente. E o 10 de Copas. A mensagem aqui é bem direta, olha. É hora de resolver as coisas. E a hora é agora. A hora é agora. Não dá mais para levar essa situação. Ela já te trouxe muito medo, muito receio, muito desgaste. Você já ficou muito tempo da sua vida vivendo em função de medos, de receios, às vezes de medos, por exemplo, medo da falta, medo das coisas darem errado, sabe? Você já viveu muito a sua vida em função de medos. Chega. Agora é hora das coisas se resolverem definitivamente.
Essa carta do 8 de paus com a carta do cavaleiro de espadas, aí vem esse rei de espadas, é a hora, sabe? Não tem mais, não tem mais o que esperar. Deu, não tem mais. Não vai ter mais prazo, as coisas não vão simplesmente se assentar novamente e depois tudo vai se bagunçar de novo, não. Agora é a hora. Eu sinto que agora é a hora, não tem jeito. Essa torre aqui vai desmoronar e você precisa ver o que você tem que ver. Você precisa ver qual é o seu verdadeiro caminho, enxergar qual é o seu verdadeiro caminho. Ele te espera e ele é bom e feliz. Nesse caminho tem felicidade, tem amor, tem união, harmonia e felicidade. Você não vai estar sozinha. Tem também alguém, um amor que estará aqui com você. Não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar. Essa é a hora. É a hora de você viver algo bom, algo feliz. Essa é a hora. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem e até mais.